Bom, esse é um ponto também bem legal da gente analisar, tá? Que é a destilação do nosso combustível, tá? Essa aqui é uma tabela que eu tirei lá do Brunetti. É uma tabela que fala, essa aqui é a da gasolina, tá? Esse PEE aqui é o ponto inicial de ebulição e o PFE, ponto final de ebulição, tá? O ponto inicial de ebulição da gasolina começa lá por 26 graus ali por ali, nem tá aqui na tabela e tal, e vai indo até lá os 220 graus, que pelo que o Brunetti fala, hoje em dia é um pouco menor esse valor aqui, não sei o porquê, mas é um pouco menor. Não chega a 220, chega a tipo 215, eu acho, um negócio assim. E o que isso aqui fala pra gente? Por exemplo, uma temperatura assim, sei lá, tipo de 50 a 80 graus. Me diz o quanto de combustível que eu tenho evaporado. Porque, por exemplo, a gasolina ela é formada por vários compostos, tá? Aquele C8H18 que eu mostrei pra vocês é a base da gasolina, mas ele é formado por, tipo, compostos com 4 carbonos, com 5 até, acho que, putz, eu não lembro, acho que até tipo 14, 15 carbonos, entendeu? Então, tipo, são cadeias que vão desde as mais pequenas até as maiores. E quando você compara, isso a gente vê muito na química, né? Tipo, quando você compara o ponto de ebulição de cadeias parecidas que tem menos carbono e mais carbono, você percebe que a massa influencia no ponto de ebulição, tá? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, a 26 e 38 graus, os componentes que vão evaporar são componentes com um número menor de carbono, tá? E conforme mais vai aumentando essa temperatura, vai chegando uma temperatura que você consegue vaporizar até os componentes com mais carbonos, tá? Isso aqui é bem legal por causa que tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês agora que é bem legal. Opa, eu não coloquei. Vixe, pera aí, deixa eu puxar o gráficozinho lá, um gráficozinho bem legal pra mostrar pra vocês. Bom, galera, é isso aqui, ó. Essa é a tabelinha que eu queria mostrar pra vocês, que é o efeito dessa vaporização no nosso combustível, né? Então, essa é uma tabela bem interessante que mostra pra gente aí, né? Aqui embaixo é a tabela da porcentagem evaporada e aqui é a da temperatura, a mesma coisa que aquela outra tabela lá, mas enfim, aqui em formato de gráfico, né? Então aqui a gente consegue perceber que se um combustível ele precisa, né, de muita temperatura para evaporizar um pouco, aquele negócio que eu falei do etanol. Ele precisa de muita energia para conseguir evaporar só um pouquinho dele, entendeu? Então você piora a partida frio. Essa partida quente aqui, tamponamento por vapor, eu não entendi muito direito para falar bem a verdade para vocês. Mas eu acredito que tem alguma coisa a ver com a quantidade de que você tem quando você tem muito combustível vaporizado, você acaba enchendo muito ali a tua entrada de ar ali a tua câmara em si de muito combustível e não tem tanto espaço para o oxigênio, enfim, eu acredito que seja alguma coisa nisso aí. Enfim, a partir daqui, né, de 100 graus a gente quase não trabalha, enfim, né, aqui ele até coloca aqui, né, 150 graus aumento do consumo da estrada, mas acho que ele é uma viajada aqui porque é difícil achar um carro que ande nessa temperatura, né? Enfim, é isso aí. Essa tabelinha aí é bem legal pra mostrar pra vocês, né? O que muda aí, né? Na- no funcionamento do motor, né? O que a destilação muda, tá? Bom, aqui eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre a relação de ar-combustível, tá? Opa. O que é a relação ar-combustível? O que é uma relação estequiométrica? Isso é uma coisa bem interessante. Eu estou trazendo aqui exemplo de novo da gasolina, tá? Que é o C8H18. Não se assustem com esse tanto de número aqui que eu vou explicar tudo pra vocês, tá? Por favor, pessoal, é bem simples, vocês vão entender, tá? Eu prometo pra vocês. Essa relação aí é a relação que a gente usa, por exemplo, lá na sonda Lambda. Vocês têm uma ligação muito forte com isso, tá? É basicamente isso aqui, só que em uma outra medida, tá? Mas vamos primeiro entender isso aqui. Tá? Aqui a gente vai buscar essa conta, ela descobre qual que é a, a relação ar-combustível estequiométrica, né? Que é a relação estequiométrica? A relação estequiométrica, ela é quando você tem exatamente a quantidade de oxigênios para ter uma combustão de todo o combustível que você tem lá na tua câmara de combustão, por exemplo. Tá? Então, quando entra uma quantidade X de oxigênio, você precisa uma quantidade X de combustível para ter uma combustão completa, que a gente chama, tá? Que é tudo é queimado e se transforma lá em produto lá na saída do escape, tá? Então aqui tem, ó, quem falou aqui, né?
o combustível, o ar e o produto, né? Aqui a gente tem O2 mais 3,773N2, por causa que o ar ele não é só composto por oxigênio, né? Então, acaba que, né, ele tem que colocar esses números aqui para dar uma equilibrada na conta e você conseguir fazer uma relação que seja aceitável, né? Lá no fim da conta dê um número aceitável. Isso aqui basicamente é uma relação entre massa, tá? Então aqui a gente está falando só sobre massa. Então você calcula aqui a massa do combustível vai dar 114,15, a do ar e a dos produtos vai dar tudo isso aqui, tá? Vamos focar só mais nessa parte aqui, porque isso aqui é meio que assim, é depois da combustão, tá? O que a gente precisa se interessar, por exemplo, na hora da calibração é essa relação entre esses dois aqui, tá? Aí o que acontece? Ele chegou aqui em um número, né, de massa entre esses dois, e aí ele dividiu toda essa conta aqui por 114,5 para você ter uma relação de uma massa de combustível. E aí você descobre que com uma massa de combustível você precisa de 15,14 massas de ar para você ter uma relação estequiométrica, tá? Essa é uma parte bem importante, galera, ó. A cada uma massa de combustível você precisa de 15,14 massas de ar, tá? É tipo assim, tu precisa ter muito mais ar do que combustível para você ter uma combustão estequiométrica que a gente fala, né? Ou lambda 1, né, para os bons entendedores aí. E a partir disso daqui a gente consegue tirar uma relação muito importante, que a gente chama de AFR, tá? Air Fuel Ratio, tá? Que é a razão entre ar e combustível. A razão entre ar e combustível, 15,14 dividido por 1, essa é a razão ar-combustível para uma combustão estequiométrica de gasolina, tá? Cada combustível vai ter uma relação estequiométrica diferente, tá? Então, por exemplo, o etanol é 8,99, se eu não me engano. É 9, né? Dá pra dizer que é 9. A gasolina aqui, se você for fazer um cálculo um pouco mais refinado, se eu não me engano, dá tipo 15, mas é bem próximo do que tá aqui, sabe? Então, essa é uma relação muito importante, tá? É muito importante. E a gente agora consegue fazer aquela ligação que eu falei pra vocês entre o que é o AFR e o valor de lambda, por exemplo. O valor de lambda, basicamente, é a relação entre ar e combustível que você tem atual dividido pela estequiométrica. Então, vamos lá, vocês vão entender, tá, galera? Você achou aqui a relação ar-combustível, então você precisa de 15,14 partes de ar para uma de combustível. Se você tiver, por exemplo, 15,14 partes de ar para uma de combustível, você vai colocar nessa parte de cima da conta, que é isso aí, dividido pela mesma coisa, entendeu? Porque você está realmente tendo a relação estequiométrica na parte de cima e na parte de baixo, ou seja, você tem o valor de lambda igual a 1. Tá? Ou seja, lambda igual a 1 é a relação estequiométrica. É quando você tem exatamente a quantidade de oxigênio para a quantidade de combustível. É isso que é o famoso lambda 1. Tá? Quando você tem o lambda maior do que 1, significa que o teu AFR atual está maior que o estequiométrico. Tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Que esse valor de 15 está maior que 15,14. Você tem mais do que 15,14 partes de ar para uma parte de combustível. Ou seja, tá sobrando ar, entendeu? Tá faltando combustível na tua mistura. Ou seja, o teu lambda fica maior do que 1. Ou seja, tá pobre, a tua mistura tá pobre, tá faltando combustível, entendeu? Tem muito ar ali, tá? Quando você tem um lambda menor que 1, só você pensar do mesmo jeito, quando o teu Air Fuel Ratio está menor do que o estequiométrico, né? Voltando aqui, quando você tem menos que 15,14 partes de ar para uma parte de combustível. E acaba que esse valor fica menor que esse, e esse aqui, aí você acaba tendo uma lambda maior do que 1, tá? E a gente não vai entrar no mérito agora, mas pelo amor de Deus, não pensem que o valor de lambda 1 é o melhor para todas as situações, tá? Isso aqui é tipo assim, é uma base que a gente tem. A gente usa isso aqui para ter uma base. Então, por exemplo, a gente sabe que lambda 1 é o lambda estequiométrico. E esse aqui não tem uma base, entendeu? Pra gente saber o que é rico, o que é pobre, entendeu? O que é muito rico, o que é muito pobre, tá? Então, enfim. Isso aí basicamente é o que é o valor de lambda, tá? Se vocês quiserem só, né, decorar a parte mais simples, aí vocês podem decorar que lambda igual a 1 é o valor estequiométrico. Lambda maior que 1 quer dizer que está faltando combustível, e se o lambda está menor do que 1, significa que o teu
tá sobrando combustível, né? Em relação ao estequiométrico, obviamente. Bom, essa aqui é uma parte, né? Assim, eu acho interessante, entendeu? Mas, enfim. Velocidade de chama. Uma coisa muito interessante isso aqui, tá? Velocidade de chama. O que é a velocidade de chama? Bom, a velocidade de chama é, por exemplo, lá, quando você está lá na câmara de combustão, lá na finalzinho lá da fase de compressão, você tem a tua ignição. É a velocidade com que a chama que sai lá da vela, ela vai se espalhar por toda a câmara. Tá? Então isso aí a gente chama de velocidade de chama. É a velocidade que ela vai, que essa chama se propaga dentro da câmara de combustão, tá? É, isso varia conforme algumas coisas, assim, tá? Então, várias, na verdade, por várias coisas, assim, né? São, tipo, assim, muitas propriedades mesmo. Trouxe esse gráfico aqui que ele traz lá no Brunetti, que eu achei interessante trazer para vocês. Que a gente consegue perceber que, se a gente comparar, por exemplo, compostos com ligações triplas ou ligações duplas, eles são mais instáveis, a gente chama, tá? São mais instáveis do que compostos saturados, compostos que têm só ligações simples. E eles acabam tendo uma velocidade de chama mais rápido, ou seja, a chama lá dentro da câmara de combustão ela se propaga mais rápido. Isso também vai a chama vai diminuindo a sua velocidade conforme você adiciona esses compostos que a gente chama de metil, a gente chama isso que é um radical metil. Tá? Conforme você vai adicionando esse metil na tua composição, ele vai diminuindo a velocidade de chama. Tá? Essa é uma parte muito interessante aí, um gráficozinho bem legal que eu trouxe para vocês. Uma pergunta muito interessante é, quando que a gente tem a máxima velocidade de chama? A máxima velocidade de chama, segundo o Brunetti, é atingida, né, para o proetanol, para gasolina, metanol, esses combustíveis mais que a gente usa mais, é um pouquinho mais pro rico ali, tá? Muito próximo de lambda igual a 1, né? Muito próximo da mistura estequiométrica, um pouquinho mais ali para sobrando combustível, é onde você tem a tua mistura, a tua máxima velocidade de chama, tá? E aí vem a pergunta, isso é bom? Isso é ruim? Você tem uma velocidade de chama muito rápida? Ter uma velocidade de chama muito rápida é muito bom, tá? Pensando num âmbito assim de performance, é muito bom. Por quê? Porque depois vocês vão ver lá quando eu for falar de ponto de ignição, a gente vai ter um maior trabalho positivo do nosso motor, tá? A gente consegue extrair mais eficiência, a gente consegue trazer mais trabalho positivo e menos trabalho negativo no nosso motor, tá? Porque, enfim, quando eu chegar lá naquela parte lá, eu explico para vocês com mais calma o que que é esse trabalho positivo, o que que é esse trabalho negativo, tá? Mas vocês já imaginam, né, que trabalho negativo, você está tirando energia, né, do teu motor, quando você está fazendo trabalho positivo, você está ajudando ele a continuar girando. Enfim. Sim, a diferença entre a gasolina e o etanol, segundo o Brunetti, é aproximadamente 10%. E isso tem uma ligação muito forte, voltando lá nas moléculas lá. O que isso tem a ver? Cara, olha o tamanho dessa cadeia. Tipo, imagina, tipo, pra você ter que roubar hidrogênio por hidrogênio dessa cadeia aqui, um por um, assim, vir roubando, entendeu? Tipo, é uma cadeia muito maior do que, por exemplo, a do etanol. Tá? Isso é uma das coisas que influencia, né, na velocidade de chama. Que é a cadeia ser muito menor. Então, ou seja, tipo, ele vem aqui, já rouba cada hidrogêniozinho aqui, já passa pra próxima e, enfim, vai indo assim até, né, você chegar lá, acabar tudo ali, né? Então, tem os hidrogênios que você pode roubar. Enfim, pessoal, acho que é isso aí. Bom, foram 26 minutinhos de aula, né? Provavelmente eu devo ter dividido em duas partes aí, para não deixar vocês tão cansados aí. Mas bom, é isso aí que eu tinha para trazer sobre combustíveis. Tem várias outras propriedades que eu poderia trazer para vocês, tá? Se vocês se interessarem pelo assunto, leiam o Brunetti. Brunetti é um livro muito bom, traz essa parte de combustíveis de uma forma muito completa, tá? Falta um pouquinho ali da parte de estequiometria, mas acho que ele explica, se não me engano, em outra parte isso aí. Mas enfim, leiam o Brunetti, é um livro muito interessante, tá? Qualquer dúvida, me mandem mensagem que eu corro atrás da resposta, tá? Não fiquem com dúvidas, essa parte é muito importante. Qualquer dúvida sobre a minha explicação também, tragam essas perguntas para mim que eu explico de uma outra forma, trago imagens, gráficos, enfim. Como essa é uma aula piloto, né? Tipo, qualquer feedback que vocês tenham, por favor, me mandem, né? Mandem pra mim o que vocês acharam da aula, se vocês acham que ela tem que ser mais longa, se você acha que ela tem que ser mais curta, que ela tem que ser mais profunda, tem que ser de uma forma que todo mundo entenda, que não tá dando pra entender, que eu mude minha explicação, enfim, qualquer tipo de feedback eu vou estar aceitando, tá, pessoal? Então, mandem pra mim aí, por favor, é muito importante. E acho que é isso aí, gurizada. Quem ficou aí até o fim,
Pô, parabéns aí pra vocês, guerreiros. E é isso, gurizada. Valeu.